Eu tenho para mim o seguinte pensamento, a seguinte opinião. O trânsito nas ruas, a condição de dirigir. O trânsito ele é um ambiente hostil, na minha opinião. É um ambiente agressivo. Parece que cada dia que eu tenho essa impressão que quando eu saio pela manhã, estou indo para uma batalha, para uma guerra. Vou entrar num ringue, e onde eu tenho que estar o tempo inteiro atento e tentar identificar quem naquela multidão de carros está disposto a me prejudicar e ficar me defendendo dele o tempo inteiro. É assim que eu me sinto com relação ao trânsito de veículos. E se eu fosse perguntar para o motorista comum, aquele motorista que vai diariamente para o seu trabalho, não um profissional da direção, mas um motorista comum que está aí no dia a dia de trânsito. Já sentiu alguma vez medo de sair para a rua com o teu carro? Já te sentiu inseguro de estar nas ruas, estar no meio dessa loucura? Quantas pessoas habilitadas que possuem CNH que não dirigem, não praticam a direção porque têm medo, se sentem inseguras? Isso não é à toa. E eu quero falar um pouco a respeito disso com vocês neste vídeo. Fica até o final e vamos tentar entender essa coisa maluca que é o trânsito. Pois muito bem, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Marcelo, sou motorista de aplicativo, sou um motorista por profissão no atual momento, aqui na cidade de Porto Alegre já há uns 3 anos e meio, mas eu já dirijo há muito tempo. E eu quero trazer para ti alguns fatores que tornam o nosso trânsito tão difíceis, né? Trânsito, de uma forma geral, ele é um ambiente de muita hostilidade, onde gentileza, cordialidade, respeito, a meu ver, já acabou há muito tempo. E por que chegamos nesse ponto? Por que que hoje é assim? Por que que hoje é deste jeito? Eu sinalizaria como um dos fatores um ciclo de insegurança que existe em motorista. Hoje a gente tem um aumento gigantesco da frota. Estamos falando do trânsito de Porto Alegre, muito longe do que é o trânsito em São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Porto Alegre é uma capital menor, tem um parque circulante menor, mas é um trânsito intenso também. E a gente vive um aumento tremendo da frota. Cada vez tem mais carros na rua e motoristas novos, recém-habilitados e que são inseguros, né? Eles têm, pela falta de prática, muita cautela, ou talvez até um excesso de cautela, um excesso de zelo, e isso torna o trânsito um pouco mais lento, um pouco mais truncado, o que, a meu ver, gera em motoristas antigos, né, uma certa impaciência, uma incompreensão da situação daquele motorista novato, recém-habilitado, que nem conhece direito as ruas, ele não sabe exatamente onde pode converter, onde pode estacionar, como fazer uma manobra no meio do trânsito. Isso gera uma impaciência no motorista mais calejado, motorista mais antigo, que vai, como eu digo ali, meter uma pressão. Buzina, encosta na traseira, vai quase que empurrando o cara da frente. E isso gera naquele camarada ali no carro da frente, que provavelmente é um motorista novo, sem experiência, uma ansiedade, uma insegurança, e ele acaba cometendo um erro. E esse é um dos aspectos que eu vejo de dificuldade no trânsito. Um segundo aspecto, e aí eu quero voltar agora mais para o profissional da direção. Quem é que eu incluo como profissional da direção? O próprio motorista de aplicativo, como eu, como você que está me assistindo e como muitos outros. Um motorista de ônibus, um motorista de táxi, um motorista de caminhão de entrega, o motoboy, o moto entregador,
certo? São profissionais da direção, são profissionais do trânsito, tá? E o que acontece com esse profissional do trânsito? O profissional do trânsito, vamos pegar aqui, motorista de aplicativo. Vamos me pegar como exemplo. A gente depende de volume, basicamente de volume de corrida. Então, existe, e eu percebo isso no deslocamento, nos deslocamentos que eu faço durante o dia, uma pressa, uma necessidade incontrolável de terminar aquela corrida de uma vez e pegar a próxima, porque eu preciso fazer quantidade, eu tenho meta, e todo mundo tem meta, eu também tenho meta, mas eu vejo, e no profissional do volante, tem muito dessa coisa. O entregador, o cara que trabalha com um caminhão de pequeno porte fazendo entrega dentro da cidade, ele tem uma rota a cumprir. E um tempo muito curto para executar essa rota, então ele corre também para fazer motoboy, entregador de moto. Cara, os caras vivem na loucura. E com todo respeito à categoria, mas os caras têm que fazer um corre gigantesco para poder levar algum dinheiro satisfatório para casa. Isso estressa muito o trânsito. Isso estressa o trânsito. É aí que entra aquela coisa do motorista novato que está andando com calma, com cautela, todo inseguro, com medo de trocar de faixa. E atrás vem o motorista de aplicativo que tem pressa, que tem que pegar o passageiro, que tem que largar e já tem outra corrida esperando. Isso vai estressando, isso vai tornando os ânimos mais acirrados no decorrer do dia. E é muito comum, regras parece, uma observação que eu faço com relação aos motoboys, tá? Os motoentregadores, né? Repito, com respeito à profissão, e entendo a necessidade de cada um deles, mas parece que as regras são só para os carros. Troca de pista sem ligar o pisca para tu ver e tem um motoboy vindo no meio das filas. O cara enlouquece, o cara solta o palavrão, ele te enche de desaforo. Mas, no entanto, ele anda trocando de pista no meio dos carros e pisca na moto, na maioria das vezes é só decorativo, tá? É só para passar na vistoria, porque não é usado não. Eu já andei de moto muito tempo e eu sei, e é verdade, eu também não usava, tá? Então, começa por aí o desrespeito e a agressividade no trânsito, né? Motorista de aplicativo, pela necessidade que ele tem de encurtar caminho, fazer uma manobra proibida, uma conversão onde não deveria, isso é muito comum também. Isso vai estressando o trânsito. Ah, mas existem regras de trânsito, né? Existe uma fiscalização de trânsito para que as regras sejam cumpridas. Será que tem fiscalização de trânsito? Tem. A gente vê eles aí. Mas será que eles estão ali para manter um trânsito funcionando, manter um trânsito fluindo com tranquilidade, para que haja paz e respeito no trânsito, ou eles estão ali numa única e exclusiva função de arrecadação? É o sentimento da maioria, que a fiscalização de trânsito, ela tem o fundamento dela, é arrecadatório, não mais do que isso. Não é educacional, não é para educar, para conduzir, fazer o trânsito fluir com mais tranquilidade, mais respeito. Não é o que se vê na prática. Vou te dar aqui dois exemplos que acontecem, duas multas, né? O motorista de aplicativo, 200 quilômetros rodados todos os dias, a gente está suscetível a ser multado. Basta se descuidar, basta tu piscar o olho, tu vai tomar uma multa. Porque a fiscalização está aí para isso, certo? Está aí para conduzir o trânsito. Mas vamos a dois casos, duas situações que aconteceram comigo. Ano passado tivemos a enchente, né? A grande enchente aqui no estado. E nós temos as faixas de ônibus, os corredores exclusivos de ônibus e as faixas preferenciais de ônibus, que em determinados horários elas são exclusivas para ônibus. No período da enchente e no pós-enchente, por um bom tempo ficou liberado. As faixas de exclusividades de ônibus, elas ficaram liberadas para o fluxo, ficou liberado para geral. Todo mundo podia andar na faixa exclusiva de ônibus em qualquer horário, certo? Pela condição que o trânsito ficou, pelo caos que a cidade ficou. Pois muito bem,
mas foi por um prazo. Chegou um determinado dia, foi anunciado, foi notificado, foi comunicado à população que a partir de tal dia as faixas exclusivas de ônibus voltariam a ser de exclusividade, de uso exclusivo dos ônibus em determinados horários. Aqui em Porto Alegre, das 6 da manhã, das 6 às 9 da manhã, por exemplo, no turno da manhã, ela é exclusiva para ônibus. Foi avisado, a partir de tal dia, não será mais permitido rodar na faixa exclusiva de ônibus naquele determinado horário. Pois muito bem, neste dia, e ela é exclusiva de ônibus das 6 às 9 da manhã. Neste dia, na Plínio, aqui em Porto Alegre, na Plínio Brasil Milano, tem uma faixa exclusiva para ônibus e às 9h05 da manhã, neste dia, todas as faixas de ônibus tinham fiscalização do que a gente tem aqui em Porto Alegre. A empresa chama-se EPTC, Empresa Pública de Transporte e Circulação. Tinham agentes da IPTC em todas as faixas de ônibus da capital. Para quê? Para orientar, para lembrar o motorista: ó, cidadão, hoje o senhor não pode. Não, eles estavam ali para multar. 9h05 da manhã, eu me certifiquei do horário, trânsito terrível na Plínio, entrei na faixa exclusiva de ônibus, porque já eram 9h05, já estava liberado, e eu fui multado. Eu vi o azulzinho, eu passei por ele, e olhei no espelho e eu vi quando ele sacou a ferramenta dele e caneteou. Logo depois chegou a multa. E na multa veio o horário, 9h05 da manhã, e eu fui multado. Então, me parece que o sentimento da maioria de que os agentes de trânsito não estão aqui para orientar o trânsito, para que o trânsito possa fluir com mais segurança, e sim para arrecadar, para multar. Situação número 2, aeroporto. Em qualquer aeroporto do país é complicado. E aí tu pega, a gente tem uma coisa aqui em Porto Alegre, que é a neblina que fecha o aeroporto. O aeroporto fica fechado por horas devido à neblina, sem condições de pouso e decolagem. De repente a neblina dissipou e aí começa a cair avião, começa a descer avião e começa a disparar a dinâmica e muita chamada no aeroporto. E se tem muita dinâmica, muita chamada, tem muito motorista, tem muito carro. E a área destinada para embarque e desembarque dos aplicativos não é o suficiente para aquela quantidade de carros naquele pico de horário. E, obviamente, existem muitos agentes de trânsito para orientar, não, para multar quem parar fora da área de embarque e desembarque. E eis que um belo dia, nessa confusão, 2 filas, embarque e desembarque, gente, mala, bagagem, todo mundo atucanado, querendo seu carro, seu aplicativo, estavam ali os gentis e educados agentes de trânsito da IPTC, para orientar os motoristas e, porventura, caneteá-los. E eu tomei mais uma caneteada ali no aeroporto em função de ter parado na segunda fila de embarque e desembarque, né? Então é para isso que serve a fiscalização de trânsito, pelo menos aqui em Porto Alegre. Acredito que no restante do Brasil não seja assim. Mas aí o que acontece? Situações de trânsito acontecem e tu precisa ligar para aquele númerozinho que a prefeitura e a IPTC aqui disponibilizam para tu fazer reclamações. E esquece, não funciona, não dá certo. Pois ontem, situação de trânsito chata, desagradável, trânsito ferrenho ali, aquela luta, todo mundo querendo ser o primeiro. Na saída do Hospital de Clínicas aqui, que quem é daqui sabe também, que para sair do Clínicas, para pegar a Ramiro Barcelos, saem 4 carros de dentro do pátio do Clínicas para entrar em 3 filas na Ramiro Barcelos. Então ali, se tu não é gentil, se tu não é educado, se tu não negocia bem, se não houver uma cooperação geral, não sai ninguém dali. E estamos ali naquela cooperação, um vai, outro vai, um encaixa, outro encaixa, mas um taxista, né? Ele resolveu que era a vez dele e dane-se.
e tinha um espaço entre o meu carro e um carro do lado que não cabia um carro. Não cabia um carro. Mas ele entendeu que ele ia fazer o carro dele caber ali e aí dane-se. E ele simplesmente entrou, encostou da porta traseira dele no meu para-choque e empurrou meu carro contra o carro da frente. E passou, arranhando. E todo mundo buzinando, o pessoal de trás vendo, e eu olhando no espelho e vendo, e eu fazendo sinal pro cara. O cara olhou pra minha cara e deu um belo dane-se e foi embora. E foi embora. Mas aí, todo táxi tem atrás um adesivo colado, como estou dirigindo, e um número da IPTC para tu fazer elogios e reclamações e sugestões. Então liguei, anotei o número do prefixo do cara e liguei. E é absurdo o que acontece, né? Parece assim corporativismo. Você liga, a ligação está alta e clara, você está ouvindo bem a pessoa está te ouvindo bem, ela está conversando, pede teus dados, nome completo, CPF, e-mail, tarará. Pois não, no que eu posso ajudar? Bom, eu quero fazer uma reclamação com relação a um fato que ocorreu envolvendo um táxi. Ah, o senhor anotou a placa? Não, eu não vi a placa, mas eu vi o prefixo. Eu anotei o prefixo é tal. 1093, não fala que eu te contei. Ah, é que... Repete, por favor, que essa ligação está ruim. Repete, por favor, que eu não estou lhe ouvindo. E caiu a ligação. Tava ouvindo bem, pegou todos os meus dados, tomou nota de... Mas quando eu falei reclamação táxi, eu acho que é as duas palavras juntas na mesma frase dá interferência. Liguei novamente. Mesma situação, me ouvindo bem. CPF, RG, tá. É uma situação que envolvendo um táxi eu quero formalizar uma reclamação. Ah, não é nessa central, senhor, só um instantinho. Outra central, tudo de novo. Ah, não, é que não é nessa central. Quatro centrais. Me passaram para 4 centrais diferentes. E na última aconteceu a interferência que aconteceu na primeira. Quando eu falei reclamação e táxi junto na mesma frase, a ligação ficou ruim e caiu. E assim eu fiquei 40 minutos. Eu fiz 5 tentativas de registrar essa reclamação e eu não consegui. Fiz um BO online, Polícia Civil, relatei o que aconteceu e está lá registrado. Vai servir para alguma coisa? Não. Esse taxista vai receber algum tipo de punição? Dificilmente. Ele vai continuar tendo o mesmo comportamento estúpido, agressivo e grosseiro no trânsito. E esse é o problema do profissional da direção. Ele acredita que o trânsito, talvez ele acredite que o trânsito é dele, pertence a ele, que as regras são dele e não são. O trânsito é um local comum, é um local onde todo mundo, todo tipo de motorista, vem desde o novato até o cara com 50 anos de CNH, vai ter o cara que está bem de visão, com os reflexos apurados, e vai ter um senhorzinho de idade que já não enxerga muito bem, mas ele ainda tem CNH, ele conseguiu renovar, ele continua dirigindo. Conclusão: trânsito não é só sobre carros, é sobre pessoas também, sobre comportamento. Isso está muito relacionado ao comportamento individual de cada um. A pessoa se comporta no trânsito como ela se comporta na vida dela. Se ela é, a meu ver, se ela é uma pessoa mal educada, arrogante, grosseira, ela se comporta dessa forma no trânsito. Ela é mal educada, ela não respeita, ela não dá a vez. Sabe aquela ligadinha de pisca que tu dá? Eu já ligo o pisca para fazer o cara do lado acelerar. Quando eu ligo o pisca, não é na pretensão de entrar na frente dele, é na pretensão que ele acelere para que eu possa entrar atrás dele, porque é o que acontece. Tu liga o pisca, o cara acelera para não deixar tu passar, né? E ele é assim na vida dele, ele é assim sempre, em todos os relacionamentos dele, eu tenho certeza disso. Nós precisamos mudar o nosso comportamento no trânsito. E eu me incluo nisso, Eu não sou o senhor certinho, o senhor correto, respeito, não sou. Eu preciso melhorar, eu preciso ser mais gentil, eu preciso ser mais educado no trânsito. E eu acho que tem que começar em algum lugar. E eu acho que tem que começar pelos profissionais da direção.
Tu nunca teve aquela situação que tu para desembarcar um passageiro? Localzinho difícil, sabe? Às vezes os passageiros pedem carro em cada lugar que eu vou te contar, mas daí tu para ali, é aquela encostadinha e vem um cara atrás e buzina e te xinga, e aí tu olha, é um motorista de aplicativo. Como é comum um motorista de aplicativo buzinar e me xingar porque eu parei num local para embarcar ou desembarcar um passageiro, como se ele, motorista de aplicativo, não precisasse também fazer a mesma coisa diversas vezes ao longo do dia. A gente precisa melhorar nossa condição de trânsito. Antes que a gente enlouqueça, esse negócio vai enlouquecer a gente. É isso por hoje. Te cuida, faça ótimas corridas, seja educado, seja gentil, dirija com leveza, com tranquilidade. Vamos desestressar um pouco, cara, nós vamos ficar loucos com isso aqui. Fica com Deus e te cuida.